Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pelo título que vocês estão vendo aí no vídeo, eu e o Cris terminamos. Só que antes de eu começar a contar como foi o que aconteceu, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever, deixar seu like e me seguir lá no Instagram, @merodrigues_, que eu converso com vocês todos os dias, sou sempre mais presente lá e vocês ficam sabendo de tudo lá em primeira mão. Bom, gente, eu e o Cris, nós terminamos, mas não foi agora, tá? Então, se vocês acharam que era agora que a gente tinha se separado, sinto informar, ou informo com muita felicidade, que não é agora. A gente já tá junto há 5 anos, mas quando nós estávamos com 2 anos de relacionamento, a gente terminou. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi, como foi a experiência, e por que a gente decidiu voltar, por que a gente acabou voltando e acabou dando super certo. Nós nos conhecemos, né, nos reencontramos em 2015. Tem a história aqui do nosso relacionamento no canal, então se você nunca assistiu, vai assistir. É super legal como a gente se conheceu, como a gente se reencontrou. E passados 2 anos que a gente tava junto, nosso relacionamento caiu numa rotina bem pesada, assim. Mas isso não foi o pior. Acabaram acontecendo algumas coisas e eu acabei ficando muito desconfiada. Eu acabei sendo uma namorada muito insuportável, daquela que ficava em cima. Mas porque ele me deu motivo. Não que ele tenha me traído, ele não me traiu. Os motivos que ele me deram eram suficientes pra eu ficar em cima. Acabou virando um relacionamento que não era nem um pouco saudável, sabe? Era bem complicado. E um dia eu peguei e clonei o WhatsApp dele. Sim, clonei o WhatsApp do Christian. Não me orgulho disso, não me orgulho, porque eu acho que se você tá num nível de desconfiança tão grande da pessoa, você tem que chegar, conversar e terminar. Porque é clichê falar isso, mas a base de um relacionamento é a confiança. Se não tem confiança, não vai pra frente, não adianta. Você pode fazer o que for, não vai adiantar muito não. E aí eu clonei o WhatsApp dele e acredito que a partir daí, assim, foi a gota d'água das coisas. Foi quando começou a realmente desandar, né? Eu clonei por um motivo, mas a partir do momento que a gente conversou, que a gente tinha se resolvido, eu tinha que ter confiado na palavra dele e não ter feito isso, entendeu? E aí eu não confiei, enfim, clonei o WhatsApp. Vi uma conversa que eu não gostei com uma amiga dele e ele fez uma brincadeira, não com ela, mas com as amigas dela, assim, falando das amigas dela, e eu não gostei. Ele vai querer me matar de eu estar falando isso aqui no vídeo, mas eu preciso que vocês entendam tudo. E aí eu não aguentei, sabe? Eu precisava que ele soubesse que eu sabia dessa conversa. E eu acabei falando pra ele da conversa e ele ficou, meu, como que ela sabe, né? Tipo, tinha acabado de acontecer, eu não tinha pegado o celular dele, então não tinha como eu saber dessa conversa. Ele se tocou que eu tinha clonado o WhatsApp dele, então o que ele fez? Ele viu que tava conectado em outro dispositivo o WhatsApp dele, né? Eu clonei pelo WhatsApp Web, mas pelo meu celular mesmo. E ele conseguiu ver que ele tava logado no WhatsApp Web. E aí ele descobriu que eu tinha clonado. E a gente brigou bastante, mas a gente continuou junto. Só que aí depois disso foram acontecendo várias pequenas coisas que foram acumulando nessas grandes coisas. E a gente tava brigando demais, então terminamos. Quando a gente terminou, foi um baque. Porque na verdade não foi assim, a gente terminou. Ele terminou comigo na faculdade. A gente tinha saído um dia antes. E nesse dia eu acabei tirando a aliança e só porque ele não quis ir dormir na minha casa, tipo, umas coisas muito bestas, sabe? E aí eu tirei a aliança, entreguei pra ele, falei que não queria mais, que tava cansada disso já. Só que assim, eu fazia isso direto. Eu tirava a aliança, entregava pra ele e falava que não queria mais. E aí nesse dia eu acho que ele ficou muito pensativo e eu também fiquei. Fomos pra faculdade no dia seguinte e a gente foi conversar, ele me chamou pra conversar. E ele terminou tudo comigo. Eu fiquei muito mal, eu não acreditava naquilo, porque eu não esperava que ele fosse terminar comigo, sabe? Não esperava mesmo. Eu tinha muita confiança que a gente ia continuar junto. E aí naquele dia ele terminou comigo, gente, eu passei muito mal. Eu nunca sofri tanto por causa de uma pessoa como eu sofri por ele. Eu sofri demais, sabe? E aí eu voltei da faculdade até aqui, eu fazia faculdade em outra cidade. Então eu voltei da faculdade até a minha cidade chorando, passando muito mal. Eu não acreditava que aquilo tinha acontecido, que a gente tinha terminado, sabe? Tipo, pra mim minha vida tinha acabado ali, né? Mas eu não podia desistir, porque eu tinha a Lívia, então
tinha que seguir caminhando. Eu fiquei muito mal, eu emagreci 5 quilos em uma semana. E eu meio que liguei aquele botão que você não tá nem aí com nada, sabe? Eu implorei muito pra gente voltar, eu fui atrás e tal, mas ele tava decidido que não queria. E tudo que ele me pedia era um espaço. E eu não dava esse espaço pra ele. Eu ficava em cima, queria voltar e tal. E ele falava, cara, deixa eu sentir tua falta, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, veja se é isso mesmo que você quer. Eu acho melhor a gente ficar separado pra cada um pensar e tudo mais. Enfim, ele tava vivendo a vida dele e eu tava vivendo a minha vida em função de correr atrás dele. Até que eu parei e pensei, poxa vida, né? Eu vou ficar indo atrás desse cara. Ele já falou que ele não quer mais estar comigo. Por que eu vou ficar indo atrás dele? Eu preciso viver minha vida. Eu não posso ficar, né, parada, só vivendo em função de um dia a gente vai voltar e tudo mais. Eu preciso seguir em frente. E de certa forma, apesar dele não querer voltar, ele queria me manter presa a ele de algum jeito, sabe? Então ele dava algumas esperanças e aí depois já falava um monte de coisa pra mim. E isso me fazia muito mal. E aí eu falei, não, agora vai ser diferente. E aí eu comecei a viver minha vida, sabe? Eu comecei a sair com os meus amigos. Eu falava, cara, eu não vou ficar sofrendo em casa. Se for pra sofrer, eu sofro, né, na rua. Eu vou sair, eu vou conversar, eu vou ver outras pessoas. E então foi isso que eu fiz. Eu comecei a viver minha vida, eu saía bastante. Só que nessa eu fiz muita cagada, assim, com a minha vida, sabe? De, tipo, não tava nem aí pra faculdade, não tava nem aí pra nada. A única coisa que eu me importava, de fato, era a Lívia, né? Eu tinha ela pra cuidar. Então, era a única coisa que eu me importava, que eu fazia questão de cuidar certinho, obviamente. O resto, assim, eu não tava nem aí. No começo, logo que a gente terminou, eu sempre que ia pra faculdade, tentava ir no mesmo ônibus que ele. E aí, eu falei, cara, eu não vou mais no mesmo ônibus que ele, eu não quero mais ver ele. Eu sabia o ônibus que ele pegava, eu esperava o ônibus passar. E eram 3 ônibus. Às vezes ele não pegava o primeiro, ele pegava o segundo. E aí, pra ter certeza que eu não ia encontrar com ele, eu pegava o terceiro. A gente parou de se ver, assim, sabe? A gente ainda conversava muito, porque apesar de tudo, ele queria muito ver a Lívia. Então a gente sempre conversava sobre ela, ele queria saber dela. E eu falava normal, mas eu não tocava mais no assunto nosso, sabe? Nossa relação. Quando a gente saía, a gente acabava se encontrando. E às vezes acabava conversando, ficando. Mas, tipo, um pouco antes da gente voltar, eu já não fazia questão de ver ele, de ficar com ele, de falar com ele. Porque eu tava querendo viver minha vida mesmo, sabe? Eu já tinha desencanado. E aí foi quando ele começou a sentir minha falta, ele começou a ver que eu tava realmente, né, saindo, que eu tava vivendo, que eu dei o espaço que ele tanto me pediu no começo, e aí ele sentiu de fato a minha falta. O tempo passou, ele me chamou pra conversar, nós tivemos uma conversa, e nessa conversa eu falei pra ele que eu não queria mais, que eu tava decidida, que tava sendo como se a gente estivesse terminando de novo, que tava doendo muito pra mim, que é aquela conversa, mas que a gente precisava ter e que eu não queria mais estar com ele. Só que na verdade eu queria, né? Óbvio, mas não daquela forma, né? Então a gente conversou e decidiu isso. E, gente, aquele dia doeu muito, sabe? E aí depois ele me mandou uma mensagem perguntando o que eu ia fazer. Se perguntou se eu ia sair, né? Que eu sempre saía. E eu falei, não, eu não tô bem pra sair, eu vou ficar em casa hoje. Daí ele falou, mas você tá sozinha? Aí eu falei, tô sozinha. Minha mãe saiu, meu irmão tá na casa da namorada dele, os meus outros irmãos estão na casa do pai deles e a Lívia não tá comigo, a Lívia tá com o pai dela hoje. E a gente trocando mensagens assim, ele falou, eu tô subindo aí. E aí ele foi na minha casa e eu fiquei tipo, o que esse cara veio fazer aqui, né? Sendo que eu já terminei tudo com ele, eu não quero mais. E aí ele entrou em casa, a gente ficou conversando e acabou que nesse dia a gente decidiu que ia tentar mais uma vez. Eu fiquei muito nervosa porque eu falei pra ele, cara, isso já se repetiu de você vir aqui em casa e a gente não voltar. E eu não quero que você fique brincando com o meu sentimento, né? Daí, enfim, a gente conversou e a gente falou, vamos tentar mais uma vez, sem ninguém saber. Se a gente ver que vai dar certo, a gente volta mesmo. E aí começou, mas assim, começou tão estranho que eu achei que não ia dar certo, sabe, mais. Porque parecia que eu não tinha mais confiança, assim, de que ele não iria terminar comigo, sabe? Então era muito difícil pra mim ver ele, pra eu ir na casa dele.
eu não tinha muita vontade, assim, porque eu tinha muito medo. Eu acabei ficando com muito medo. Mas aí o tempo foi passando, a gente foi vendo que era realmente o que a gente queria, que era a gente estar junto. Ele sempre falou que se a gente voltasse seria realmente pra casar, pra gente ficar junto. E realmente aconteceu, né? A gente voltou de fato pra fazer dar certo. Muito mais maduro, a gente teve que perdoar muita coisa, passar por bastante coisa. Vocês sabem, né, que quando a gente termina um relacionamento, ambos os lados fazem muitas coisas e a gente tem que abrir mão, assim, do nosso orgulho e perdoar. Não perdoar, porque se a pessoa tá solteira, ela pode fazer o que ela bem entender. Mas é porque fica aquele sentimento de mágoa, porque, né, querendo ou não, você ama aquela pessoa. Ver a outra pessoa fazer coisas que te machuca, assim, que não é diretamente pra te machucar, mas que te machuca é complicado. Então você tem que perdoar essas coisas. Pra mim, principalmente, ele é o que ele chama muito assim, eu não vou pensar mais nisso, eu te perdoo e eu te perdoo, ele esquece, sabe? E eu não, eu fico remoendo aquilo, sabe? E eu fiquei por muito tempo remoendo as coisas. Isso era uma das razões que eu achava que não iria dar certo, porque eu remoía muito, sabe, tudo isso. Mas aí a gente passou uma borracha mesmo, sabe? Eu falei, não, se eu quiser que dê certo, eu vou ter que superar essas coisas. E aí foi. E a gente voltou muito melhor. Eu nunca acreditei nessa coisa de terminar e voltar e o relacionamento voltar melhor, porque eu já vivi um relacionamento ioiô antigamente e nunca voltou melhor, sempre voltava muito pior. Então eu achei que realmente não daria certo, mas a gente se ama tanto que a gente faz dar certo, sabe? A gente já viveu muita coisa e graças a Deus, assim, a gente voltou, sabe? Porque se não fosse por isso, o Joaquim não estaria aqui, por exemplo, a gente não teria a vida que a gente tem hoje. E nós somos muito realizados, assim, com a nossa família, com a nossa vida. Apesar de ter muita coisa que a gente quer realizar ainda, a gente é muito realizado com o que a gente tem. Então, graças a Deus, assim, aconteceram as coisas que aconteceram pra gente cair na real e ver que era o que a gente queria. Então, a gente voltou muito mais fortalecido. Eu não tô falando que você deve voltar pra um relacionamento que não deu certo, que você acabou de terminar. Não é isso que eu tô querendo passar nesse vídeo. Eu tô querendo passar pra vocês que, apesar de coisas ruins acontecerem, elas podem acontecer para que no futuro dê certo. Então, pra nós funcionou ficar aí quase 3 meses separados e aí a gente voltou muito mais fortalecido, muito mais felizes, com muita vontade para que tudo desse certo, sabe? Eu não me imagino vivendo uma vida que não tenha ele e as crianças, assim, sabe? Eu sou muito, de verdade, muito família, muito realizada em ter ele na minha vida e as crianças. E ele sempre fala isso pra mim também, que ele não imagina tendo uma vida longe da gente. Então, apesar das dificuldades que a gente enfrenta como casal, porque morar junto é muita coisa, gente. Você tem que passar por cima de muita coisa. E essas coisas que eu digo são coisas do dia a dia, sabe? Porque cada um tem uma maneira de viver. Às vezes você quer ficar sozinho, você não pode ficar sozinho. É diferente de quando namora, que, por exemplo, cada um vai pra sua casa, no outro dia vocês conversam. Agora, quando você tá casado, você tem que dormir e acordar com a pessoa. E se você tem algum problema, vocês precisam resolver. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando no quanto mudaram as coisas depois do casamento, depois que a gente veio morar junto. Eu faço um vídeo só sobre isso. Mas é isso, gente. Nós terminamos, nós voltamos e deu super certo. Nós terminamos uma única vez, isso foi em 2017. E aí nós voltamos e, graças a Deus, continuamos juntos. Faz 5 anos e alguns meses que nós estamos juntos. E contando, né? Espero não terminar nunca. Se ele terminar comigo, ele é um homem morto, simplesmente. Brincadeira. Eu espero que eu contando essa história pra vocês inspirem vocês de alguma forma. Me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por uma situação parecida e como vocês estão hoje em dia, se o relacionamento continua em pé ou não. E é isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo.